Olá novamente. Hoje eu gostaria de preparar um tema um pouco mais grave, que tem a ver com a prévia dessa última semana antes da Páscoa. Meu nome é Deriana, eu sou professora Waldorf em um jardim que eu levo em Curitiba chamado Jardim Limão Rosa. Eu gostaria de trabalhar com vocês, que são adultos, a ideia de que essa Páscoa está especial. Porque normalmente a Páscoa, para as pessoas que levam com gravidade a questão a história que envolve a Páscoa, ela, ela prenuncia uma morte. E uma morte que a gente já sabe que dali 2 dias vai ter a ressurreição. Então a gente não discute. Muito antes da Páscoa, a gente já está contando que Páscoa consta da crucificação na sexta-feira, que é aquilo que a gente consegue se relacionar e, na verdade, que está presente em muitas tradições, mas especialmente a gente se relaciona com esse depois, que é a ressurreição. E aí, dessa vez, nessa Páscoa, a gente está diante da possibilidade da morte, como na história da crucificação de Jesus, existe a possibilidade da morte, a morte anunciada várias vezes. Ele anuncia que ele vai morrer. E aí, como todas as outras pessoas que viviam naquele tempo com ele, elas tinham aquela expectativa da morte que vai se aproximando e vai ocorrendo um processo nessa última semana e acontece a morte na sexta-feira. E depois existe esse luto enorme e no domingo existe a ressurreição. Mas agora, nessa quaresma, a gente está vivendo uma Páscoa, uma nessa quarentena, a gente está vivendo uma quaresma que leva realmente a uma expectativa de morte. O medo que a gente tem, quase. Eu acho que eu posso dizer que todos os medos são o medo da perda final, que é a morte. E dessa vez nós estamos lidando com o medo da morte. Talvez da morte dos mais velhos, talvez de perda da própria morte, da morte dos nossos parentes, e a gente tem uma relação com essa possibilidade da morte já de um luto, mas é mais um medo muito grande. E o Rudolf Steiner, que é o fundador desse grande pensamento que abraça a antroposofia, que ele trouxe para a Terra, né? Ele fala de uma imagem muito interessante que se aplica às crianças, mas que eu tenho a impressão que também se aplica a nós por conta da nossa imaturidade também de lidar com a questão da morte. Então ele fala, a imagem que ele faz é assim: olhe para a lagarta, para o casulo e para a borboleta. E para a criança você pode afirmar com toda a certeza, quando a lagarta ela se coloca, ela consegue romper o casulo que ela construiu, então ela volta para o lugar dela, para ser ela mesma. A borboleta é a lagarta quando ela voltou para o estado natural dela, ele diz. E assim a gente poderia se relacionar com a morte. Então a construção, o que a gente faz, na verdade, é esperar que a lagarta não acabe nunca. A gente não quer que o processo de lagarta acabe. A gente gostaria que o processo de lagarta permanecesse tanto. Então, quando a gente começa a afiar uma doença ou começa a afiar a velhice e construir o casulo, que vai ser a sepultura, a gente se arrepia. De ideia, a gente quer quebrar esse processo. E isso é super natural, na verdade. A gente precisa preservar a nossa longa vida e aproveitar muito essa vida. Mas então, se acontece de haver um encapsulamento nesse casulo,
o que resta. E aí é bonito pensar que existe essa metamorfose, né? Que vai acontecer o processo de borboleta depois. Para as crianças, essa é uma imagem curativa, uma imagem que resolve muita coisa. E eu tenho a impressão que para nós também ela pode se revelar assim, e a gente devia contemplar esse lugar assim, mas o que é realmente, com o que a gente está lidando? Para nós, o processo que a gente está vivendo agora é um processo de temor com o vírus que pode trazer a doença e a morte para nós e para outras pessoas. E essa antecipação que a gente tem da dor da morte, ela precisa ser trabalhada, precisa ser trabalhada com as crianças. A gente precisa lidar com mais naturalidade com isso, por um lado, mas também descobrir em nós o que é que faz com que a gente fique tão apegado à lagarta. E essa é uma dica para adultos, mas pensando que o adulto que está diante da criança tem que estar resolvido. E a criança está na expectativa, né? O que é minha mãe, o que é meu pai, minha avó, o que é esse adulto que está diante de mim, o que ele faz com a história da morte? O que é a morte para ele, né? Então, essa pode ser apresentada em forma de história para as crianças, vocês trabalharem isso também, mas trabalhar isso por elas. Essa é a minha dica de hoje. Boa sorte. Amanhã é o domingo de Ramos, é o primeiro domingo de vamos dizer assim, é a primeira nota de uma oitava que vai culminar na oitava do domingo de Páscoa. E isso é um caminho, se a gente prestar atenção a esse caminho, a gente pode aproveitar muita coisa. Então, bom domingo de Ramos para vocês amanhã. Aproveitem essa dica, talvez para esse ano e para todos os outros. Isso é uma boa reflexão e até mais.